Oi, gente! Dando continuidade às nossas aulas, hoje eu vou falar sobre as casas astrológicas, as 12 casas astrológicas dentro do seu mapa astral. O seu mapa astral é o cenário da sua vida, é onde tudo acontece. Você é o centro, que é o Sol, tá? E tudo que acontece com você está dentro desse mapa, né? Dessa mandala astrológica que é o teu mapa astral. Ele é dividido em 12 áreas, 12 setores, onde a sua vida acontece. É isso que são as casas astrológicas. Elas são as áreas da sua vida aonde os signos, que quer dizer a energia, né? Como é que isso está lá, né? Como é que isso acontece para você em cada setor, vai ter um signo que representa a energia de como você vive essa área na sua vida, esse setor na sua vida. Nós vamos então começar a entender que nós temos os 12 signos. Tem uma área da sua vida, mesmo que você seja uma capricorniana, que você tem um Sagitário. Mesmo que você seja um aquariano, você tem um lado de peixes em alguma área da sua vida, em algum setor. Mesmo que você seja um canceriano, você tem alguma coisa de gêmeos em algum setor, tá? Então, o todo, os 12 signos contam a história de uma pessoa, contam a história de um ser. Então vamos lá. Então é importante que vocês comecem a entender como tudo isso funciona. Esse raciocínio astrológico é muito importante, tá? Então por isso que eu me prendo muito mais às vezes na interpretação do que dar alguns termos um pouco mais, vamos dizer assim, didáticos para vocês, e isso confundir um pouco mais. Então, a ideia aqui é sempre fazer com que vocês entendam melhor o mapa de vocês. Então, lá no seu mapa tem 12 áreas, 12 setores que contam a sua história, contam como você funciona em cada uma delas. A casa de número 1, a primeira casa na astrologia, é como se você abrisse a porta para a vida. É como você então se mostra, né? É como você enxerga a vida. É como você se mostra. É como as pessoas vão ver você, né? Aquilo que as pessoas interpretam, a primeira ideia que as pessoas têm de você. É como você se mostra e como eles veem você. É como você vê a vida, né? É como você interpreta a vida. A casa de número 1, que é o nosso ascendente, ele também fala do caminho que você vai ter que fazer para poder chegar até o sol, né? O sol é a essência, né? É aquilo que você veio fazer aqui nessa vida. O ascendente nem sempre é o que você é. Muitas vezes a gente utiliza máscaras, né? E a gente às vezes não tem nem a consciência disso por um tempo. Pequenininhos, nós vamos aprendendo como a gente vai sobreviver, o que a gente precisa fazer naquele ambiente, primeiro familiar, depois o mundo, para a gente poder se expressar, para a gente poder lidar com o outro, a forma como o outro vai nos ver. Isso tudo começa no nosso inconsciente e é formado. Então a casa de número 1 diz respeito a isso, tá? Por exemplo, se você é uma pisciana, tá, de sol, que tem toda aquela sensibilidade, se muitas vezes se perde, né, com os outros por ser muito sensível, tem uma dificuldade de pôr limite, e de repente você tem um ascendente em leão, né, que faz você se impor, que diz o que para você? Para você chegar a ser o que você é, você vai ter que aprender sobre leão primeiro. E leão fala do que? Autoconfiança. Fala do que? Autoestima. Fala do que? De ego. E o que o ego faz? O ego separa o que é meu, o que é seu.
o ego, né, dá prioridade para aquilo que é dele. Então, o caminho desse pisciano, de repente, que tem um ascendente em Leão, como exemplo que eu estou dando, é o que? Trazer essa coragem, trazer esse poder, essa autoestima para a vida dele, para ele conseguir chegar a ser o que ele é, para ele não se perder no meio do caminho. Vocês entendem? Então, a primeira casa, ela diz respeito a toda essa forma como nos recebem, nos veem, como nós vemos o mundo e também sobre o caminho que a gente vai ter que seguir para chegar ao nosso sol. A casa de número 2, ela diz respeito aos valores da nossa vida. Valores tanto pessoais, morais, quanto os valores financeiros. Ela diz muito a respeito de dinheiro, como a gente age com o dinheiro, o valor que a gente dá para o dinheiro e como é esse dinheiro que a gente ganha, o nosso dinheiro, aquele que a gente trabalha, batalha para receber, tá? E ele fala também o tipo de valor que a gente tem. Por exemplo, se na casa 2 uma pessoa tem peixes como signo, os valores dessa pessoa é pisciano. Então, como ela lida com o dinheiro? De uma maneira muito mais solta, às vezes solta demais. Ela liga para dinheiro? Não muito, né? Não é muita energia dela, né? Por quê? Peixes é um signo da água, do sentir, um signo que se envolve com o outro, né, que não sabe pôr limite. Então, no dinheiro ele vai agir assim. E aí? Mas e os valores pessoais dessa pessoa, como é? Materialismo? Não. Essa pessoa tem valores muito mais ligados no quê? Na espiritualidade, né, em transcender, em coisas artísticas. Tem um valor muito mais voltado para esse lado humano e sensível do que material, tá? Então, a casa 2 diz respeito aos nossos valores, a forma como a gente ganha o nosso dinheiro, como a gente trata o nosso dinheiro. A casa de número 3, ela diz respeito à nossa comunicação, como a gente se expressa, como a gente se comunica, como a gente aprende os nossos pensamentos. Ela diz respeito ao ensino, o ensino ainda numa fase assim mais intermediária, né? Ela diz, não o ensino num grau maior, mas um grau mais intermediário. O primeiro e o segundo grau, né? Um ensino mais base, tá? Diz respeito também à nossa vizinhança, como a gente se relaciona com as pessoas em volta da gente e aos nossos irmãos, parentes, tios, primos. Essa casa vai falar disso tudo, vai falar como a gente negocia algumas coisas na vida, né? Como a gente se comunica na vida, tá? A casa de número 4, ela diz respeito à família, ela diz respeito à origem, ela diz respeito da onde a gente vem, nossas raízes e também como nós aprendemos sobre amor, diz respeito ao aquilo que a gente viu pai e mãe sobre sentimentos, sobre amor. É uma casa que fala dos nossos sentimentos, fala da nossa ancestralidade, né? Fala dos sentimentos, da ancestralidade, da nossa relação com a nossa família, né? E como nós expressamos o amor também, como nós expressamos os nossos sentimentos. A casa de número 5, ela diz respeito à nossa criatividade, né? Então ela diz respeito àquelas coisas, aquelas ideias que nós temos mais criativa. Ela também diz respeito aos nossos filhos, porque nossos filhos são crias nossas, né? Nós criamos os nossos filhos. Diz respeito aos nossos amores. Esses amores é mais assim, paixões, namores, não exatamente o compromisso, que é um pouco mais para frente. A casa de número 5, ela diz respeito a essa experiência de jogos, lazer, festa, divertimento, paixão, amor, né? Criatividade, diz respeito a essa energia. A casa de número 6, ela diz respeito à forma como nós nos damos com as pessoas em volta da gente no trabalho, né? Como é que é a nossa relação com quem trabalha com a gente e com os que estão abaixo da gente, não acima. Quem trabalha com a gente, quem está abaixo da gente. Como a gente lida com essas pessoas e como essas pessoas nos veem e lidam com a gente.
também diz respeito ao nosso trabalho. Como é a não é o profissional, é a execução do nosso trabalho, o nosso serviço. Também diz respeito à nossa saúde, como nós cuidamos do nosso corpo. Né? O que a gente faz com o nosso corpo? A gente se exercita, a gente se alimenta do quê? Quais são os cuidados que nós temos? Até agora, vocês puderam observar, vocês que estão ligadas e estudando, que quando eu estou falando das casas, elas têm uma analogia com a ordem do signo. A primeira casa, quem é o signo que tem uma analogia com a primeira casa? Áries. A segunda casa, quem é? Touro. A terceira casa, quem é? Gêmeos. A quarta casa, quem é? Câncer. A quinta casa, quem é? Leão. A sexta casa, quem é? Virgem. Tá, gente? Então, as casas astrológicas têm uma analogia com as sequências dos signos dos zodíacos. Agora, a casa 7. Quando nós chegamos na casa 7, nós chegamos no quê? Na nossa fase mais adulta, que a gente se compromete, fala dos nossos negócios, da nossa habilidade com as pessoas, fala do nosso companheiro ou companheira de vida, a pessoa que a gente vai escolher para viver com a gente, né? Não precisa ser eterno, tá? Pode ser que ali naquela casa você tenha mais de um companheiro, mas essa casa, ela vai falar dessas relações, ela vai falar das suas sociedades, ela também vai falar de empréstimos que você faça ou mexa com dinheiro em relação a esse tipo de negócio, tá? Então é uma casa que fala do outro. A analogia dessa casa é o signo de Libra, tá? Que é o 7º signo do zodíaco. Então aí nós vamos para a casa de número 8. A casa de número 8, gente, é uma casa de crise, que fala das nossas crises internas. Então, aquilo que a gente meio que esconde, que a gente não mostra para ninguém, aquilo que às vezes a gente tem até um medo de olhar. Também fala da nossa capacidade de transformação. As coisas, os ciclos e as fases que a gente precisa finalizar, matar, morrer. A morte, ela não é só física, ela é também emocional. Então, fases da nossa vida que a gente tem que matar algo, né? Que tem que morrer algo dentro da gente para poder renascer uma nova fase, um novo ciclo. Essa casa, então, ela trata do quê? Das nossas transformações. É uma casa muito poderosa. Nessa altura você já está sabendo quem é a analogia dessa 8ª casa. Que signo que é? Escorpião. Então, essa casa também fala do dinheiro que vem de outra fonte que não a do nosso trabalho. Por exemplo, herança, né? Ou um dinheiro que você receba de justiça. Alguma coisa assim nesse sentido, que venha um dinheiro que não foi uma realização do seu trabalho, mas que entra para você. Então é uma casa que fala das heranças. E agora nós vamos então para a casa de número 9. A casa de número 9 é uma casa que fala da religião, das crenças, dos dogmas, dos paradigmas. Essa casa, ela fala daquilo que a gente começa a estudar e aprender, não do básico, como era lá na casa 3, que era até, vamos dizer, ensino médio, tá? É quando você vai para a universidade, para o mestrado, para o doutorado, quando você se especializa sobre algo, quando você aprende línguas, quando você sai do seu país e viaja para ver outras culturas, para conhecer outras formas de viver. Essa casa, que é a casa de número 9, ela trata principalmente com o estrangeiro, ela trata também da justiça e das leis, das normas, das leis. É uma casa de quem, gente? Essa altura você já está sabendo que é de Sagitário, que tem a ver com toda essa expressão. E então nós chegamos para a 10ª casa, né? A 10ª casa, ela fala da nossa profissão. Não é à toa que ela é a casa do meio do céu. Lembra do signo do meio do céu, a importância dele? Que ele vai falar do propósito da nossa vida, vai falar de como aquilo que nós precisamos pôr para fora, expressar, né?
como identidade nossa, fala da nossa identidade social, né? Aquilo que nós conquistamos durante toda a nossa vida, o título que você conquistou, as coisas que você conquistou, quem é você na sociedade. É a casa de quem, gente? É a casa desse resultado. Então, de quem é essa casa? Capricórnio, né? Só podia ser. Então, a casa de Capricórnio é também a casa do meio do céu. Então, olha só, a casa do ascendente é a 1, né? Que é a casa de Áries. A casa do fundo do céu é Câncer, que é a casa 4. A casa descendente é Libra, que é oposta ao ascendente. A casa do meio do céu, que é oposta ao fundo do céu, é Capricórnio, a 10ª casa, ok? São casas fundamentais para você estudar. E aí vem o que? Vem a 11ª casa. A 11ª casa, ela fala do quê? Ela fala dos nossos amigos, das nossas relações, fala dos nossos planos, dos nossos sonhos do futuro, fala da nossa atividade já em grupo, em coletividade, por isso que fala dos nossos amigos, da extensão, não é mais só a nossa casa, a nossa família, o nosso parceiro, a nossa parceira, mas aí já é como você se relaciona de uma forma, de uma maneira mais geral, né, mais coletiva, com mais pessoas, né? Essa é a 11ª casa e o signo que faz a analogia com a 11ª casa só podia ser o quê? Aquário. E agora nós chegamos na última casa, a 12ª casa, que é a casa de Peixes. A casa de Peixes, ela é uma casa que trata do nosso inconsciente, é uma casa que trata da nossa ancestralidade, também trata de algumas questões psíquicas, né, que de repente algumas doenças ou traumas, aquilo que está no nosso psíquico de uma maneira mais escondida. Se a casa 1 é uma casa de frente, a casa 12, que é a última casa, é os fundos, é aquilo que fica mais escondido, que ninguém vê, mas é super importante. É uma casa que fala da nossa conexão, do nosso sentido, o sentido de tudo, né, que a gente vive, e fala da nossa conexão com a espiritualidade, né? Ela fala da nossa espiritualidade, da nossa conexão, da nossa fé com o divino. Bom, gente, então as 12 casas são super importantes. Eu estou falando o básico que vocês precisam saber. Tem como vocês desenvolverem muito mais sobre isso, estudando e indo além. Se você está se apaixonando pela astrologia, saiba que tem muita coisa, mas muita coisa para estudar. E algo que tem que ser feito com a paixão. Quem está falando agora é uma leonina, né? Que precisa estar apaixonada em tudo que faz. E agora vocês entendem por que eu amo tanto e me envolvi tanto com astrologia. Porque sem paixão minha vida não existe. E é exatamente isso que precisa para poder estudar astrologia. Porque tem muita coisa, mas é fascinante. Então, se você tá ligada, tá gostando, fica aí ligadinha que vai vir mais uma aula muito interessante pra gente estudar junto.